Fisiologia do envelhecimento, aparelho locomotor e envelhecimento. Nesse momento, verificaremos com maiores detalhes as alterações que acontecem no aparelho locomotor, sistema ósseo e muscular, a influência dos seus hormônios e algumas patologias relacionadas com sinais e sintomas mais frequentes nos idosos. O tecido ósseo é um sistema orgânico em constante remodelação, resultado dos processos de formação pelos osteoblastos e reabsorção pelos osteoclastos. Os primeiros 20 anos de vida predomina o processo de formação. Portanto, acontece um aumento progressivo da massa óssea após a soldadura das epífises, persistindo o predomínio do processo construtivo. Esse processo acontece a partir desse momento em um ritmo menor, atingindo o homem em sua maior massa óssea na 4ª década de vida. A partir de então, esse processo se estabiliza, enquanto que a reabsorção, aí sim, ela predomina em relação à formação. Evidentemente, é necessário, e vai ser observado futuramente nessa aula, que alguns processos, principalmente de iatrogênicos causados por medicamentos, principalmente corticoides, eles alteram o equilíbrio entre formação e reabsorção óssea. Retornando na questão óssea, é importante citar que a atrofia óssea com envelhecimento não se faz de uma maneira homogênea, pois antes dos 50 anos perde-se sobretudo o osso trabecular, principalmente os trabéculos de menor importância estrutural, e após os 50 anos, aí sim, perde-se o osso trabecular, que dá sustentação na parte óssea. O aparelho locomotor, como as demais estruturas do organismo, está sujeito ao processo de envelhecimento, lembrando que esse processo é dinâmico e progressivo. Vários fatores ao envelhecer influenciam também nas alterações do sistema locomotor e do sistema ósseo. Podemos citar como herança genética, fatores ambientais, nutrição, hábitos de vida, estresse, dentre outros. No caso do sistema musculoesquelético, o desuso ocupa um papel importante, sendo que a atrofia muscular que acompanha-se de contraturas e encurtamentos das estruturas não só musculares, mas estruturas das cápsulas e ligamentos, provoca uma disfunção das articulações que pode ser seguida de dores e deformidade articular. Esses aspectos que têm como resultado final a inatividade do idoso. O sedentarismo progressivo, que por si só é a causa do envelhecimento muscular, propicia condições para outras complicações secundárias, como complicações vasculares, tromboses, embolias, isquemias e alterações ósseas, como osteoporose, e neurológicas como a depressão, dentre outras. O velho não pode deitar, eis um aforismo popular que expressa toda a importância do deambular. A atividade é muito importante para estímulo de produção, reabsorção e construção de sistema musculoesquelético saudável. Uma frase resume as alterações histopatológicas do nosso esqueleto. Importante: as alterações histológicas estão presentes aos 20 anos, as radiológicas aos 40 anos e as clínicas aos 60 anos. Histofisiologia do tecido ósseo. O osso é um tecido vivo em constante renovação, como nós vimos anteriormente, pela atividade osteoblástica e osteoclásticas, possuindo elementos proteicos e minerais. O osso é formado de tecido ósseo apresentando o órgão formador de elementos sanguíneos, que é a medula hematopoética, e revestido por um tecido conjuntivo, o periósteo, a sua parte externa, observada facilmente em um raio-x. O tecido ósseo é uma forma especial de tecido conjuntivo, proveniente do mesênquima e cuja substância fundamental tem como peculiaridade de ser calcificada. As células do tecido ósseo
possui um sistema canecular, ligando-se entre si e aos vasos sanguíneos, a que lhe permite uma nutrição adequada e constante renovação. Funções do esqueleto. Primeira, sustentação do organismo. Segunda, proteção de órgãos nobres, como crânio e face, importantes para o sistema nervoso central, e a caixa torácica, coração e pulmão. Terceira, proteção da medula hematopédica, que está presente em todos os ossos. Quarta, participação do metabolismo mineral, pois é o maior depósito de cálcio, fósforo e magnésio do organismo. Por exemplo, 90% do cálcio, 80% do fósforo e 70% do magnésio estão no esqueleto. Elementos do tecido ósseo. Como todo o tecido conjuntivo, é formado por células, fibras e substância fundamental. A água compõe de 15 a 45% do tecido ósseo, a substância mineral 65 a 70% e a substância fundamental, que é o colágeno e uma proteína não colágena, participa com 50 a 55%. As fibras representam de 90 a 95% e a proteína não colágena de 5 a 10%. As células. As principais observadas serão os osteoblastos e osteócitos. Portanto, os osteoblastos são responsáveis pela elaboração da matriz proteica. O osteoblasto forma a matriz proteica e, após um certo tempo, fica circundado por essa substância que se calcifica, passando-se a chamar osteócito, que é a célula óssea madura. Existem vários fatores e substâncias que influenciam a atividade do osteoblasto: paratormônio, tirocalcitonina, estrogênio, vitamina A, vitamina C, corticoides e estresse físico. Esses fatores podem regular o processo de maturação ou de reabsorção e são importantes observar a sua influência. Os osteócitos são osteoblastos ou osteócitos que, a partir da elaboração da matriz proteica, se calcifica e se fixando em algumas estruturas. Essas estruturas são os osteoblastos, que se comunicam entre si através de cananículos, os quais contêm em seu interior os prolongamentos citoplasmáticos. Os osteócitos, com o tempo, e esses cananículos, eles sofrem uma degeneração e uma redução no seu número, o que torna, assim, o osso mais suscetível a fraturas espontâneas ou fraturas por estresse, ou fraturas externas, por mecanismos externos. Os osteoclastos são células grandes e multinucleadas que promovem a reabsorção óssea. São células ricas em enzimas que provocam a destruição da matriz óssea. Eles retiram os cristais de hidroxiapatita e depois as fibras colágenas, fagocitando-as, digerindo-as, destruindo-as. Há também muitas substâncias, como vimos nos osteoblastos, que influenciam a atividade osteoclástica. Elas seriam o paratormônio, a tirocalcitonina, vitaminas A e D, o hormônio tiroidiano, corticoides, estrógenos. Os osteoclastos são pouco numerosos no osso normal e onde a destruição é pouco intensa, aumenta em infecções e é aumentado em infecções característico por intensa atividade de reabsorção óssea. Portanto, em ossos que apresentam alguma alteração metabólica importante ou no próprio processo de envelhecimento, é importante observar a relação no raio-x entre tecido ósseo normal e tecido ósseo que não deveria estar depositado, como no caso dos osteoclastos, principalmente na região externa ou periostal. Substância intercelular. Também chamada de matriz proteica, osteoide, é formada de proteína colágena, rica em fibras, e de uma parte não colágena, elaboradas pelos osteoblastos
sendo chamada de substância fundamental. As fibras do tecido ósseo são ricas em colágeno e não se diferenciam das outras fibras do tecido conjuntivo, tendo a mesma constituição química, ou seja, glicina, prolina, hidroxopolina e hidroxilisina, além de outros aminoácidos. Já a matriz fundamental, que é tecido não colágeno, é constituída por complexas proteínas, que são os polissacarídeos. A degradação de polissacarídeos é um dos fatores do mecanismo inicial da calcificação óssea. Portanto, nesse quadro, vemos as células envolvidas no tecido ósseo e na substância intercelular. No tecido ósseo, as células como osteoblasto, osteócitos e osteoclastos, produção, maturação e reabsorção do tecido ósseo, e a substância intercelular é composta de tecido não colágeno. Os minerais ósseos. Os principais minerais ósseos são compostos à base de fosfatos, como tricálcio, disódico e trimagnésio, e carbonatos, sais de cálcio ligados a proteínas, citratos, lactatos e fluoratos. Esse mineral tem uma estrutura semelhante à das apatitas naturais, que no caso do osso é hidratado, dando lugar a uma substância chamada hidroxiapatita. Portanto, o cristal da hidroxiapatita é formado de 3 camadas iônicas, a parte interna, superficial e periférica. Na parte interna, apresenta fosfato de cálcio, na superficial, citrato, carbonato, magnésio e sódio, e na periférica, água, também chamada camada de hidratação. Os mecanismos de calcificação apresentam atuação dos cristais de hidroxiapatita, que se depositam em estrias transversais das fibras do colágeno ao longo de um eixo maior do osso. Importante esse mecanismo, observando, por exemplo, nas fraturas, onde restabelece a comunicação entre uma porção óssea e outra, ou várias porções. Estrutura do tecido ósseo. Osso compacto. A parte externa do osso é chamada de cortical. É composto de osso compacto, enquanto a mais interna é constituída de osso esponjoso. A cortical, ou parte externa, é espessa na diáfise, onde a esponjosa é mais fina. Ao nível da metáfise, a cortical se adelga, se afina, e a esponjosa se avoluma, aumenta. A epífise é praticamente constituída de esponja, sendo recoberta de uma fina camada de cortical. O tecido ósseo compacto é constituído por unidades chamadas osteons. Cada osteon é um sistema cilíndrico centrado por um orifício, denominado canal de Harvers, no interior do qual existem vasos sanguíneos do tecido conjuntivo frouxo. Em torno de cada orifício, o canal de Harvers, as células ósseas se dispõem em lâminas finas, resultantes da deposição de cristais dispostos em círculos concêntricos, formando desenhos que permitem uma perfeita sustentação, resistência à tração e resistência também à pressão que os ossos são submetidos constantemente. O osso esponjoso é formado de trabéculas ósseas, cujos espaços são volumosos e preenchidos por medula óssea. As trabéculas se diminuem de diâmetro, formando uma verdadeira rede, estão orientados de acordo com as linhas de força. De acordo com a predominância de estruturas, os ossos podem ser classificados em longos, curtos e chatos. Ossos longos, ossos da tíbia, fêmur e húmero; curtos, ossos do carpo e do tarso; e ossos chatos, da abóbada craniana. O periósteo é uma parte óssea que envolve os ossos em uma lâmina de tecido conjuntivo. A vascularização de um osso é realizada através de artérias que nutrem o periósteo. Metabolismo ósseo. Algumas substâncias envolvidas
e seus mecanismos de absorção e formação no tecido ósseo e no organismo. O primeiro deles é o cálcio. Portanto, o esqueleto de um indivíduo normal, adulto, em torno de 60 kg, contém em média 1000 gramas de cálcio. 99% está concentrado no esqueleto. A calcemia normal verificada em exame é de 9 a 11% miligramas por cento. O cálcio é muito importante, não só na função óssea de sustentação, mas para o funcionamento de coração, músculos e nervos, interferindo na permeabilidade de membranas e na coagulação sanguínea. O balanço cálcico é determinado pela diferença entre o cálcio ingerido e o cálcio eliminado. A seguir veremos um exemplo que pode acontecer com qualquer indivíduo num período de tempo de 24 horas. Portanto, se o indivíduo ingere em média 600 mg em 24 horas, ele absorve a metade, 300 mg, sendo que o resto é eliminado pelas fezes. Do cálcio absorvido, do original de 600 mg, 300 mg tem o seguinte destino: 25 mg se fixa no osso, 25 são excretados pelas fezes, novamente, e 25 pela urina. Portanto, o organismo retira do osso diariamente, pela ação das paratireoides, em média 1.250 mg, e 1.000 gramas retornam ao osso, e os 250 são eliminados pela urina e fezes. Desse modo, os 600 mg que entraram na alimentação, que é o cálcio exógeno, cálcio externo, saem 650 mg, que é o original ingerido, menos 450 mg pelas fezes. 350 exógeno, mais 25 mg exógeno secretado, mais 125 mg do endógeno, e 150 pela urina. Portanto, o balanço equilibrado do turnover do cálcio é da ordem de 1.250 mg diário. A absorção do cálcio dá-se no intestino delgado, e nela interferem os seguintes fatores. Primeiro, a dieta proteica. Uma dieta rica em proteínas eleva a absorção de 15% do cálcio e a pobre diminui em 5%. Meio intestinal. Quanto mais alcalino for, menos solúveis ficam os sais de cálcio. Terceiro, ácidos graxos livres. Eles reagem com cálcio, formando sabões insolúveis com o mineral. 4. Corticoides. Eles diminuem a absorção do cálcio por alteração antivitamina D. 5. Alimentos ricos em oxalatos, por exemplo, espinafre, levam à formação do oxalato de cálcio insolúvel. Desde o nascimento até aproximadamente os 30 anos de idade, o balanço de cálcio é positivo, o que permite um crescimento com mineralização normal do esqueleto. O balanço de cálcio zero ocorre por 10 a 20 anos após a maturação óssea. A partir de então, o balanço passa a ser negativo para todos, homens e mulheres, ou seja, o cálcio e outros minerais deixam o esqueleto pelas fezes e urina, principalmente, e altera a composição corporal total. Importante que a perda de cálcio no organismo é mais intensa nas mulheres após a menopausa. Se ocorrer uma diminuição na ingestão ou no aumento de perdas intestinais ou renais, isto será compensado com a saída de cálcio do esqueleto, que é o grande reservatório mineral do organismo. Portanto, observa-se nesse momento a importância do correto e perfeito funcionamento do rim em toda a manutenção da parte musculoesquelética, a parte cardíaca e a própria circulação sanguínea. As alterações do metabolismo do cálcio no idoso são decorrentes de alteração na ingesta, absorção e na porcentagem dos hormônios que regulam o cálcio, ou seja, parotomônio, calcitonina e calcitriol. O calcitriol, que está sendo visto agora, é sintetizado nos rins
a partir de 25-hidroxicólicalciferol, que por sua vez resulta da hidroxilação hepática da vitamina D. Vitamina D é metabolizada no fígado, mandada para o rim, e todo o calcitriol é proveniente da dieta e da síntese também cutânea, ou seja, aí se observa a importância tão falada da exposição ao sol para a síntese da vitamina D. Fósforo. A quantidade total no organismo é de 600 gramas, sendo que 600 gramas estão depositadas no esqueleto e o restante nos tecidos moles. As necessidades diárias são em torno de 600 miligramas. Normalmente, ingere-se em média 1.200 miligramas dia, sendo uma parte absorvida no intestino sob a ação da vitamina D e a outra eliminada pelas fezes. O fósforo externo, o exógeno, é absorvido no mesmo modo que o cálcio exógeno e também eliminado pelo intestino e rins e depositado nos ossos, onde com o cálcio forma os cristais de hidroxiapatita vistos anteriormente, são importantes na manutenção de estruturas de sustentação óssea. Magnésio. Apesar de essencial para a vida, tem um metabolismo ainda pouco conhecido. O corpo humano tem a maior parte do magnésio localizado em osso combinado com cálcio e fósforo. Por exemplo, sabe-se que o sangue total contém aproximadamente 4% de magnésio. Regulação do metabolismo ósseo. 3 substâncias, ou 3 hormônios, destacam-se na influência decisiva no metabolismo ósseo. Esses hormônios são o paratormônio, a tireocalcitonina e a vitamina D. Do seu sinergismo ou da sua ação conjunta depende o perfeito funcionamento de todo o metabolismo mineral do osso. O paratormônio, que é um hormônio elaborado pelas glândulas paratireoides, pode acontecer a seguinte situação: uma baixa de cálcio tecidual leva à liberação do PTH, que mobiliza o cálcio, retira o cálcio de várias fontes, osso, rim e intestino, produzindo a hipercalcemia. O osso. O paratormônio apresenta 3 ações: estimula a absorção pelos osteoclastos, a osteólise pelos osteócitos e inibe a atividade osteoblástica. No rim, o paratormônio eleva a excreção de fosfatos urinários por diminuir a sua absorção nos túbulos proximais, aumentando a reabsorção do infiltrado. No intestino, o paratormônio aumenta a absorção do cálcio no diâmetro intestinal, sendo necessária a presença da vitamina D para que isso possa acontecer. Vitamina D é uma vitamina derivada do colesterol e apresenta-se 2 formas: vitamina D2 e D3. Falaremos sobre a vitamina D3, pois ela pode ser obtida através da radiação cutânea, ou seja, exposição à luz ultravioleta solar ou pela ingesta de certos alimentos, leite, margarina, gema de ovo e sardinhas. Para que haja absorção intestinal, há necessidade da presença de gorduras, que aumentam a sua solubilidade, e sais biliares que emulsionam os lipídios, dando maior superfície de ação. Portanto, sem ação biliar e a presença de gorduras, ela tem um raio de ação muito restrito. A vitamina D possui uma importante ação sobre o metabolismo do fósforo e do cálcio e ocorre da seguinte maneira em 3 principais órgãos. No intestino, a vitamina D favorece a absorção do cálcio e do fósforo pelo túbulo intestinal. No osso, favorece a fixação do cálcio e fósforo. Em casos de deficiência de vitamina D, a mineralização óssea se faz de maneira insuficiente, com o aparecimento de bordos osteoides ao longo das traves ósseas, pequenas formações mais espessadas, caracterizando histologicamente um quadro conhecido como osteomalácia. Rim. A vitamina D parece diminuir a reabsorção tubular de cálcio
A ação sobre o fósforo ainda é muito discutida. Anatomia e fisiologia articular. A articulação é uma engrenagem sobre a qual funciona o aparelho locomotor. O aparelho locomotor, em seu sentido anatômico e funcional, compreende todas as estruturas que intervêm na realização do movimento. Para que se produza um movimento voluntário e, portanto, funcional, requer-se a integridade dos seguintes componentes: sistema nervoso central, onde o ato é concebido e controlado; sistema nervoso periférico, encarregado de transmitir os impulsos; a placa motora, ou junção neuromuscular; o músculo efetor, que colocará em movimento; e a articulação. Componentes articulares. As articulações mais típicas, que são conhecidas como diartrodiais, são constituídas por ossos e cartilagens, que recobrem os extremos desses. A cápsula, com um revestimento interno sinovial e outro externo conjuntivo ligamentoso. Algumas articulações possuem em seu interior meniscos fibrocartilaginosos que facilitam a sua função em vários eixos de movimento. Na parte externa da articulação, há um tecido periarticular. Mais externamente, a camada muscular é tendinosa e, finalmente, a pele. Segundo o grau de mobilidade, a classificação mais usada é a seguinte: sem mobilidade é a sinartrose, presente nas estruturas cranianas. Pouca mobilidade, anfiartrose, presente nas vértebras da coluna vertebral. Grande mobilidade, diartrose, contam com uma atividade articular, que são os membros superiores e inferiores. Mobilidade. Os movimentos estão alterados em todos os seus planos, coronário e transverso. O músculo esquelético, com envelhecimento, acontece uma diminuição lenta e progressiva dessa massa muscular. Isso é fisiológico, sendo que o tecido nobre é substituído por tecido colagenoso e gordura. A força muscular diminui em relação crescente a partir dos 30 anos de idade, sendo mais evidente no homem do que na mulher. Diminui-se também a excitabilidade do músculo e da função mioneural. Portanto, reduz a velocidade da condução nervosa, sendo que uma menor capacidade de trabalho muscular é um dos primeiros sinais da velhice, afetando a capacidade laborativa, atividade motora e a adaptação ao meio ambiente. Sinais e sintomas do aparelho locomotor. A relação entre sinais e sintomas e algumas patologias. A dor articular, por exemplo, está presente em grande parte em patologias como osteoartrose, artrite reumática, gota, condrocalcinose, polimialgia reumática, artrite infecciosa e bursite. A deformidade articular constantemente evidencia-se na osteoartrose, artrite reumatoide, artrite gotosa crônica. Dor dos membros inferiores. Tem causas traumáticas, infecciosas, inflamatórias, vasculos arteriais ou venosas e causas neurológicas. Destaca-se a dor lombar, muito comum e encontrada na osteoporose, osteoartrose, osteomalácia, doença de Paget, mieloma, metástases na hérnia de disco e na espondilolistese vertebral. Ainda cabe a descrição da presença dos sinais e sintomas conhecido como a dor visceral, que é irradiada também para a região lombar em outros segmentos, principalmente a região cervical. E, finalmente, um sinal e sintoma importante seria a dificuldade motora, traduzida pelas alterações de marcha, queda, instabilidade postural e do equilíbrio estático e dinâmico.